Com vocês, o Poder no Ar. E hoje uma entrevista maravilhosa com um cara chamado Rodrigo Razina, um alto executivo do mercado de franquias, que passa por um momento de transição de carreira, entrou para a área para o empreendedorismo, está com uma empresa de consultorias nesse grande mercado de franquias, expansão de franquias, desenvolvimento de empresas que ainda não são franqueadas. E a conversa vai ser muito bacana e uma troca de experiências maravilhosa. Com vocês, Rodrigo Razina. É isso aí, André. Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, cara. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia. Vamos contar um pouquinho dessa história? Ah, vamos sim, André. Rodrigo, você já começou a tua carreira sentado numa cadeira como diretor? Ou a tua carreira teve os estágios iniciais como todo mundo? Como é que começou a tua jornada antes de você estar na frente de grandes corporações? Ah, André, olha só, a minha jornada ela começou tem muito tempo, né? É claro que todo mundo, quando vê um executivo sentado na cadeira, já liderando várias pessoas, tendo vários sucessos e resultados, as pessoas pensam assim, ó, será que ele chegou, como é que ele chegou lá? E a minha carreira foi uma carreira muito, muito longa, vamos dizer assim. Só para você ter uma ideia, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, né? Meu pai tinha um buffet desses que fazem festa de 15 anos, fazem casamento, festas em geral, jantares em geral. E a partir daquela época ali, meu pai me colocou para trabalhar com ele. E foi uma experiência magnífica, né? Porque ali eu comecei a dar valor a coisas básicas, André. A ter horário para poder fazer o trabalho, a entrar, a sair, a ter responsabilidade para poder executar uma tarefa. E eu acho que esse foi o grande objetivo que meus pais tiveram em me colocar para trabalhar a partir dos 12 anos de idade. É interessante que os pais às vezes querem superproteger seus filhos, né? E muitas vezes essa ideia de você já poder começar a trabalhar com os pais, né? Exato. Ajuda muito no crescimento, principalmente de entender o valor do dinheiro, o valor do tempo, o valor do próprio trabalho. Eu também ajudei meus pais lá com 15, 16 anos. Sim. E tive histórias incríveis também para contar. E assim, isso eu tenho certeza que tanto do meu lado quanto do seu ajudou no desenvolvimento da carreira. Você concorda com essa pegada de ajudar os pais e os pais incentivarem isso, transforma a nossa fase adulta em grandes profissionais, porque essa bagagem, né, de não só o mundo do brincar, mas do mundo de entender o que é o mundo, é muito saudável, né? Exatamente, André. Eu acho que o grande objetivo que meus pais quiseram era complementar a educação, né? Quando eles me colocaram para trabalhar, não foi só simplesmente para eu trabalhar e ter um dinheiro para ganhar. Eles queriam que eu tivesse responsabilidade financeira, que eu acho que é isso que está faltando muito nos dias de hoje. Entendeu? Naquela ocasião, só para você ter uma ideia, o meu pai ele me pagava exatamente igual uma diária de garçom. Então, se eu trabalhasse 3, 4 dias na semana, eu ganhava uma diária de garçom, né? E aquele valor para uma criança de 12 anos, 12, 13 anos, era um valor muito significativo. Então, o meu pai ele falava assim, ó, tudo bem, você vai receber aqui, vamos dizer que em termos de hoje seja R$200. R$100 você pode gastar com as coisas que você quer, tomando um sorvete, comprando uma bola, seja lá o que for, mas R$50 eu quero que você guarde numa poupança, né? E ele me levou juntamente, na época, na caderneta, na Caixa Econômica Federal, e junto comigo ele abriu uma poupança ali e fez com que eu guardasse dinheiro. A partir daquele momento ali, eu comecei a dar valor, né, no trabalho e na responsabilidade de gastar o dinheiro com consciência, né? Que eu acho que isso foi o grande ensinamento que ele deu. E isso foi carregando para toda a vida. Só para você ter uma ideia, não é porque eu me tornei um grande executivo, como você mesmo disse, que essas histórias do passado, que essas lembranças do passado, justamente nesse buffet que eu trabalhei com meu pai, dos 12 aos 17 anos, eu não tenha carregado e carrego comigo isso até hoje e são resultados maravilhosos, entendeu? E depois dessa etapa, né, com os estudos, etc., qual foi a próxima jornada? Nessa jornada de trabalho, você parece que passou por uma empresa que era uma locadora de automóveis. Exatamente. Fala brevemente sobre isso um pouquinho pra gente. Como é que foi essa fase? Exatamente. Eu trabalho com meus pais de 12 a 17 anos e eu acho que o que mais contribuiu com a minha carreira nesse período, André, para ficar bem firmado aqui, né, para todo mundo, foi que eu aprendi a ter responsabilidade com as coisas básicas, tá?
Quando eu vou para a locadora de automóveis, eu também passei 5 anos lá, foi de 17 aos 22, eu começo a atender clientes. Então eu começo a entender da responsabilidade de fazer um bom atendimento para um cliente, né? Lá as pessoas vinham alugar carros, eu estava lá sentado do outro lado do balcão, então eu tinha que fazer uma ficha cadastral, eu tinha que dar um bom dia, eu tinha que entender qual era o carro que aquela pessoa estava querendo. E aquilo ali foi muito importante na minha carreira, porque foi o primeiro contato que eu tive com o cliente, né? E comecei a perceber que quando eu encantava o cliente, essas pessoas retornavam na locadora. Então foi mais um aprendizado que eu tive para quando eu chegasse quando executivo, eu também soubesse lidar com esse tipo de pessoa, com esse tipo de situação. Tô curioso pra gente chegar na etapa aqui das franquias, né? Vamos. Esse cara que tá aqui, ele já participou, somando as grandes empresas, conglomerados que ele esteve presente na liderança, na diretoria, na área de franquias, de aproximadamente um número de 3.000 lojas franqueadas. Então tem muita história boa pra gente contar. A gente está indo devagarzinho até chegar nessa parte aí que é o filé mignon da história. Né? Vamos falar agora. Depois você foi para os Estados Unidos, Rodrigo. Exatamente. E deve ter sido uma experiência muito rica também. Essa história é muito interessante, André, porque eu trabalhava na locadora de automóveis e o dono da locadora tinha um amigo que já morava há 10 anos nos Estados Unidos e era muito bem sucedido lá nos Estados Unidos. E ele veio visitar esse amigo no Brasil. Quando ele chega lá na locadora, eu começo a contar a minha história. Eu nunca perdi a oportunidade, né? Você me conhece muito bem, sabe que eu não deixo passar uma oportunidade de jeito nenhum. E eu falei, Robson, deixa eu te falar um negócio aqui, eu tenho muito interesse de ir nos Estados Unidos e fazer um curso de inglês lá. E na mesma hora de bate-pronto, ele falou comigo, na minha casa tem um quarto, se você quiser ir, tá disponível. Então foi aquele primeiro contato que eu tive, eu já achei aquilo ali muito legal. E eu falei, eu tô falando a verdade, eu também tô. E aí aconteceu, cara, que em 3, 4 meses eu comprei a passagem, fui para casa do Robson lá nos Estados Unidos, tive a oportunidade de fazer 4 meses de curso de inglês e como ele tinha uma empresa, né? Ele tinha uma empresa de transporte de lixo. É interessante isso lá nos Estados Unidos naquela ocasião, porque os pequenos caminhões jogavam dentro de um grande depósito e os caminhões dele, aqueles caminhões grandes, jogavam para fora do estado num lugar lá reservado para esse fim. E, André, foi uma experiência maravilhosa, porque eu tive a oportunidade de trabalhar, fazer o curso por 4 meses e trabalhar também na empresa por 4 meses. Né? Só para você ter uma ideia, toda sexta-feira eu preenchia cerca de 150 cheques. Era 150 cheques para 40, 50 caminhões para botar gasolina, pagamento dos motoristas e fornecedores. Que isso também me deu uma experiência muito grande esse período que eu estava lá. E o mais interessante de todo esse período, André, aqui lá nos Estados Unidos, foi que eu tive a oportunidade de fazer dinheiro. E entender o que o americano fala, o que é fazer dinheiro. Só para você ter uma ideia, eu trabalhava e chegava no sábado, essas pessoas ganhavam um cheque lá, né? Eu ganhava o seu salário, mas eles não tinham como depositar. Rodrigo, você deposita o cheque para mim? Deposito. Me dá $10 que eu vou no banco. Rodrigo, olha só, estou tendo um problema ali no caminhão, eu tenho que pedir essa peça, só que essa peça fica do outro lado de Nova York. Você pega para mim? Pego. Isso aqui eu faço um serviço de $15, né? Mas o que eu mais ganhei dinheiro lá, André, esse dono dessa empresa, o Robson Guedes, ele precisava limpar. E como tinha resto de caminhão, caminhões batidos, ferro, essa coisa toda, ele pede para mim assim, Rodrigo, vai lá porque tem um ferro velho lá chamado de junkyard, né? Vai lá nesse junkyard e despeja todo esse ferro que tá sujo aqui, que tá atrapalhando o nosso trabalho. Eu pego uma picape e vou no ferro velho, né? No junkyard. Chegando lá, eu tenho a grata surpresa, André, do dono do junkyard pagar $275 para mim por uma coisa que eu estava querendo descartar. Muito bem, e o meu grande sonho na vida, naquela ocasião, era ir para o Havaí, né? Você sabe que eu sempre gostei do mar, sabe que eu sempre gostei de onda. E consegui, né, juntar ao longo de 30 dias $2.000. Entrei numa agência de viagem e comprei essa passagem, passei 8 dias no Havaí. E o que eu queria dizer dessa história toda é que ela gerou sonhos. Né? Não adianta só a gente ter uma carreira bonita e ser um executivo. Eu acho que você precisa buscar os teus sonhos profissionais e entender que não só a venda como esse trabalho ele vai te proporcionar isso. Interessante que você vê que as sociedades elas têm formatos diferentes do entendimento do valor do tempo. Exato. E o que você falou aí está muito conectado à história de que você vai fazer um serviço, então te faço por $10. E o cara do outro lado que está ouvindo,
ele sabe que o teu tempo tem um valor. Então ele vai lá e paga. Ah, eu vou até Nova York, te pago tanto. Então o tempo é muito valorizado lá e é normal. E assim as pessoas vão crescendo e o sonho americano vai sendo construído para todo mundo que está participando daquela economia magnífica, né? E eu acho que isso é um bom aprendizado para a gente. O tempo tem muito valor, a gente deve valorizar o tempo também de quem está com a gente, né? E o que mais me encantou nessa história toda, André, é que a partir desse momento que eu comecei a vender, eu comecei a entender que a venda seria o grande proporcionador, o grande alavancador de todos os meus sonhos. Que bom. E a partir daí não parei de vender em lugar nenhum mesmo, né? Você falou das franquias aí. Eu comecei a vender, não só a vender uma imagem, a vender o meu serviço, a vender um trabalho, a vender um resultado, entendeu? E quando você voltou dos Estados Unidos, Rodrigo, como é que foi? Você participou de alguma entrevista de trabalho? Como é que foi essa entrada nessa grande indústria de colchões? Isso, olha só, eu tive que retornar dos Estados Unidos, André, porque faltava o último período da faculdade para concluir. E assim eu faço, trabalhei na locadora por mais 6 meses e entrei no recrutamento e seleção dessa grande indústria de colchões. Isso também foi interessante, André. Muito bom você ter perguntado, porque eu participei lá, né? Acho que tinham 7 ou 8 candidatos. Mas quando eu pude contar essa história pregressa, eu senti que encantou os olhos de quem estava me entrevistando. E isso foi muito legal, né? Você fala, 12 anos começa trabalhando, depois ingressa na locadora de automóveis, tem a oportunidade de estar nos Estados Unidos, né? Terminando a faculdade. Claro, a faculdade teve uma importância tremenda nisso tudo, mas eu acho que a história pregressa na vida de um profissional, pelo menos o que eu tenho de entendimento, né? E gostaria de falar com você e com todo mundo que está nos escutando, a história pregressa é muito fundamental. Faça. Não importa o que você estiver fazendo. Veja, eu falei para vocês nos Estados Unidos que eu levava cheque no banco para poder depositar e ganhava um dinheiro. É um começo. E não despreze os simples começos, entendeu? E aí eu presto esse recrutamento de seleção, sou aprovado e entro como trainee de auditor nessa grande indústria de colchão. E foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso porque nessa ocasião acho que já tinham 7 ou 8 fábricas. E essas 7, 8 fábricas já tinham lojas franqueadas, se não me engano, eram em torno de 580, 590 lojas, era muito grande, mas precisava se normatizar, precisava se expandir no Brasil. E eu começo trabalhando ali com uma alegria fantástica e começo a manualizar, colocar processos e procedimentos e começo a treinar pessoas. Eu acho que o grande lance foi aí, entendeu, André? Você falou exatamente sobre esse faça, né? Não fique parado, né? E eu tenho uma crença muito grande que tudo nesse mundo é energia, né? Já diz Einstein, né? Sim. E que a energia precisa circular. Sim. Então, é um recado aqui para as pessoas também que às vezes estão passando algum momento mais complicado da vida. Você, cara, lamentar não funciona. A gente precisa circular a nossa energia, passar por pessoas, conversar, porque é o que nós estamos plantando. Ou você faz a tua energia circular, ou você está plantando mais do nada, né? Exatamente. Então, foi o que você fez desde os 12 anos. Cara, a tua energia está ali. Não parou. E não o que você falou uma coisa agora muito importante, você está dando um toque aí no seu telespectador muito legal, André. Não pare. É claro que vai ter dias que você vai estar desmotivado. A minha sugestão, acorde 4 horas da manhã, se não tiver nada para fazer, arrume um bom livro e comece a ler. Porque aquele livro ali vai te dar algum insight. Daquele livro, você vai fazer alguma coisa. Essa alguma coisa vai te levar para algum lugar. Não pare. E exercício físico. E sempre foco. O que você quer da vida? Se você colocar foco, você não parar, você vai conseguir. A leitura é fundamental para o crescimento intelectual. Se você lê 1 hora por dia, você vai ler pelo menos 50 livros por ano. Exato. E 1 hora por dia não dói, né? Não é nada. E é muito importante. Rodrigo, e já nessa indústria, a tua missão lá, como você estava falando, você criou a manualização dos processos e procedimentos que você passou. Exato. Conta mais um pouquinho disso aí. Olha só. Quando eu cheguei lá, já era uma empresa gigantesca, monstruosa no Brasil, do tamanho, atendendo praticamente a todos os estados brasileiros. E ela tinha muito espaço ainda para crescer e foi para isso que eu fui contratado, né? Eu me lembro que lá é o ingresso no setor comercial. O setor comercial, quando eu digo atacado e varejo, eles ainda eram juntos.
E por volta de 2 anos, 3 anos depois, ele se separa e eu passo a liderar o setor de varejo, que eram as franquias. Muito bem. Eu precisava, André, não só produzir, a empresa já produzia, mas ela precisava reproduzir o know-how. E para você reproduzir um know-how, você precisa de método, você precisa de processo e você precisa de pessoas. Eu entendi isso desde o primeiro dia que eu cheguei ali. Então eu comecei a formatar o processo, formatar o método e começar a treinar as pessoas. Desenvolvi uma equipe junto comigo e essa equipe junto comigo andava pelo Brasil justamente como se fosse um vírus. Olha que legal, né? Eles treinavam e eles formavam não só uma equipe interna, como a equipe interna que dava suporte a esses franqueados. Ou seja, então esses franqueados eles passaram a ter a transferência de know-how e eles passaram a executar essa transferência de know-how. Então, por pouco tempo ali a empresa foi crescendo, a quantidade de lojas foi crescendo, as equipes ao longo do Brasil. E só para você ter uma ideia, eu entrei lá com 590 lojas, saí em torno de 2.400, 2.450 lojas. É um número incrível, né? E é uma empresa incrível também, muito bem liderada. É uma empresa que tem seu faturamento em bilhões e deve ser um desafio também muito grande trabalhar com tanta responsabilidade, claro, com um time de ouro, né? Exatamente. Ali é o Dream Team, né? O Dream Team, com certeza. E como é que foi essa experiência de trabalhar com tantos caras assim, capacitados, todo mundo tentando levar o nível cada vez mais para cima, né? Exatamente. Do negócio. Exatamente. Eu tenho eu tenho uma história curiosa. Ao longo de toda a minha vida, André, eu trabalhei com fundadores, né? É claro que eu saí dessa grande corporação, depois eu já empreendendo, eu tive a oportunidade de, por 7 meses, fazer um trabalho numa grande empresa no Brasil, também a maior, né, da América Latina, também de cama, mesa e banho. Bacana. E depois desses 7 meses, ingressei em outra empresa, né, fazendo um trabalho também de prestação de serviço, de consultoria e tudo mais, numa outra grande empresa de colchões de Minas Gerais. E eu tive uma oportunidade de trabalhar com fundadores. E quando você trabalha com fundadores é muito interessante porque todos eles têm uma velocidade de pensamento muito rápida. Eles decidem muito rápido e eles são apaixonados pelaquilo que eles fazem, André. E quando você trabalha com essas pessoas, né, desde a época no buffet, na locadora, na grande empresa de colchão, Cama, mesa e banho. Na cama, mesa e banho, na outra empresa, todos eles eram fundadores e acaba que você, do lado dessas pessoas, você pega o ritmo dele. Então, decisão rápida. Todos eles decidem muito rapidamente e isso é um privilégio, né? Foi um privilégio que eu adquiri. Inclusive, até quando em todo trabalho que eu faço, eu tenho sempre uma frase, tem que ter a mentalidade de dono. Se você não tiver a mentalidade de dono igual esses caras tiveram, entendeu? Provavelmente os resultados não serão os mesmos. E é importante também que provavelmente fundadores, grandes líderes, né? Tem duas alternativas, ou são centralizadores ou são descentralizadores. Pelo que eu entendo, você passou por líderes que descentralizam para que as pessoas vão trabalhando com as suas funções e ele realmente é aquela mente que está enxergando à frente do tempo, né? Exatamente. Olha só, eles eram completamente descentralizados, eles deixavam as pessoas fazendo, é claro que eles escolhiam quem ia, vamos dizer assim, representar. E uma vez representado, né, eles vão te dando toda a autonomia para que você tivesse resultado, porque eles são muito focados em resultado. Tá? Isso é uma grande característica de fundadores. Bacana. Agora, falamos bastante sobre carreira. Rodrigo, eu queria saber um pouquinho mais sobre essa transformação do Rodrigo alto executivo para agora o Rodrigo que é o empresário Rodrigo na área de consultoria, de expansão de franquias, de desenvolvimento de empresas que ainda não são franquias, mas desejam entrar para o mercado. Como é que essa mudança do teu mindset, do teu setup mental aí, para agora ser o líder, né? Ser o cara que está construindo um novo negócio e vai ajudar muitas empresas a construírem redes de franquias espalhadas pelo país, até América Latina, e talvez aqueles que ainda não tenham o modelo franquia pronto, você vai ajudar a entender se a empresa é franqueada ou não. Como é que é esse seu momento que agora você é o líder de uma empresa de consultoria, essa mentalidade
todo esse know-how que você absorveu, você tem que agora colocar no seu negócio. Deve ser um momento de grande desafio, né? Olha só, o André, é um momento de grande desafio e lá no livro do Flávio Augusto ele fala no ponto de inflexão, né? Eu acho que esse ponto de inflexão meu ele foi há uns 2 anos atrás. Mas esse ponto de inflexão ele só veio porque eu comecei a me conscientizar que eu estava ficando mais maduro profissionalmente, tá? E a partir do momento que você se torna mais maduro profissionalmente, a confiança ela vem vindo junto. Então eu entendi que toda essa trajetória, desde a época que eu comecei a trabalhar com meu pai lá com 12 anos, depois a locadora, as experiências nos Estados Unidos e tudo mais, isso me deu confiança de poder entender que eu poderia ajudar mais pessoas com a minha empresa. E aí eu comecei a pensar e formatei a Razena Consultoria aí, a franquia e a auditoria, né? E comecei já a prestar serviço para algumas empresas, tanto no ambiente macro quanto no ambiente micro, que era justamente quando eu falo de um ambiente macro, franqueadores, né? Grandes franqueadores, eu tenho condição, né? E já estou atuando bastante nisso aí, com alguns clientes, já ajudando eles a formatarem e transferir know-how para os seus franqueados, como eu também, a vida toda, eu sempre trabalhei no pequeno, né? Numa loja franqueada ou num grupo de loja franqueada. Então isso me capacitou, me habilitou, me gabaritou para que eu conseguisse trabalhar no macro e no micro. Isso foi gerando confiança. E a partir do momento que você tem confiança, eu digo, né, nas palestras que faço também, que uma das coisas mais importantes da vida é você ter confiança. Porque uma vez que você tem confiança, você tem foco, você atinge. Pode ser até que alguma coisa dê errado e vai dar errado naquele meio do caminho ali, mas você vai conseguir fazer. Você erra aqui, conserta, erra ali um pouquinho mais na frente, conserta, e quando você vai vendo, essa estrada vai sendo trilhada. É interessante que você passou por dentro de uma grande franqueadora, né? Grandes franqueadoras, né? Sim. No plural. Sim. Mas você conhece a ponta do franqueado. Muito. Você conhece as dores do franqueado. E isso te dá uma visão muito importante, que é saber dosar, né? Exato. As energias, né? De um lado para o outro, para criar o equilíbrio, para que o negócio se torne sustentável, né? Para as duas pontas, né? A franquia e a franqueadora. Isso também te habilita muito a ajudar empresas que ainda não são empresas franqueáveis, né? A serem habilitadas como empresas que podem crescer de uma empresa única para uma empresa de centenas ou milhares de lojas. Concorda? Essa visão dos dois lados. Você tocou num ponto aí, André, muito chave, tá? Claro, eu como um alto executivo, só para você ter uma ideia, em algumas dessas empresas aí eu cheguei a liderar 32 pessoas que me ajudavam a liderar 314 ao longo do Brasil, em uma ponta da América Latina, que cuidavam de 1.560 franqueados, que tinham 2.530 lojas, que tinham 7.000 vendedores. Então, na verdade, quando você fala disso aqui, é um verdadeiro exército dentro do Brasil. Mas eu nunca fiquei sentado na cadeira o tempo todo. É claro, né? Eu tinha que estar lá, algumas ordens tinham que ser liberadas, algumas doutrinas tinham que ser feitas, alguns processos e métodos tinham que ser criados, mas eu sempre andei pelo Brasil. Eu posso te dizer que eu conheço todos os estados brasileiros e grande parte dos países dali da América Latina, gastando sola de sapato, entrando na loja, conversando com o franqueado, conversando com lojistas, entendendo as dores deles e não só entendendo, como trabalhando. Uma grande parte da minha vida eu trabalhei de terno e gravata, né? Você lembra disso? A gente chegou a ter alguns encontros no passado assim, mas eu tinha uma coisa muito legal. Eu entrava na loja, se eu visse que tinha alguma coisa para fazer, eu tirava o paletó e falava assim para o franqueado: franqueado, vamos trabalhar juntos. Então aquilo ali, imagina um franqueado 4, 5 dias sem vender. E ele estava vendendo porque ele tinha 3 vendedores, tinha perdido um vendedor, a equipe estava desmotivada. Então a primeira coisa que eu falava: vai dar certo hoje. Acredite, porque vai dar certo. E a gente começava a trabalhar junto, aquela energia positiva ia tomando lugar. Aquele franqueado que já estava alguns meses ali sem conseguir contratar o terceiro vendedor, a gente ia para a porta da loja, ia no comércio, conversava com pessoas, fazia recrutamento e seleção, conseguia contratar, né, ajudar esse franqueado a contratar esse vendedor, ajudava ele a treinar e ia para a porta da loja vender, André. O porquê? Porque a coisa que eu mais gosto na vida é vender. E quando você vende, você prova para um franqueado que você sabe vender,
ele também acredita em você. Porque não adianta você só simplesmente ser um alto executivo, estar sentado lá no escritório com ar-condicionado, com uma equipe gigantesca na sua frente e você não conseguir executar. Eu acho que tem que saber executar, saber colocar as pessoas no lugar certo para que os resultados apareçam. Bom, nosso tempo está chegando quase ao final, então eu vou fazer um bate-bola aqui com o Rodrigo. Rodrigo, me fale aí de 2 ou 3 livros que você recomenda a leitura. Olha só, André. Eu estou terminando de ler agora o Armas da Persuasão, que eu estou achando magnífico. O Ponto de Inflexão do Flávio Augusto. São só 3 mesmo ou pode dar mais? Dá mais, fica à vontade. Olha só, para quem trabalha com varejo, não pode deixar de ler O Jeito Disney de Encantar os Clientes. Esse livro é livro de cabeceira mesmo, entendeu, André? E eu acho que também pode ler A Lei do Triunfo. Bacana. Eu acho que A Lei do Triunfo é um livro... Vou dar mais um, pode? Mais um. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse também é livro de cabeceira. Agora eu queria saber, Rodrigo, líderes que você olha e são referências para sua própria autobiografia. Tá. Fale aí o nome de 2, 3 líderes. Você sabe que eu sou um aficionado por biografias, né? Sim. E eu tenho alguns, um exemplo. Nós temos um brasileiro aqui que é fantástico. Não deixem de ler a biografia dele, que é o Silvio Santos. Legal. Né? Um outro aí já é americano, mas não pode deixar de ler a biografia dele. Também eu tenho muita referência dele pela simplicidade que ele tem. E esses fundadores também, todos eles tinham muita simplicidade, que é Steve Jobs. Então não deixe de ler esses 2, né? Principalmente o Silvio Santos aqui, porque está perto da gente, a gente acompanha ele. E Steve Jobs também é uma leitura muito boa. Bacana. Bom, nosso podcast está terminando por aqui, porém eu quero fazer um convite. Rodrigo, não deu tempo da gente contar nem 1/10 dos assuntos que tem para conversar. Eu queria conversar com você sobre empresas que ainda não são empresas que têm franquias e que têm desejo de entender se elas podem ser uma empresa com franquias, como se tornar, como é esse mercado. Você vem comigo num próximo episódio de podcast? Claro, André. Eu tenho visto os seus podcasts aí, vi o podcast com a Daisy, vi o podcast com o Arnaldo de Blasi, estou adorando, né? Bacana. Estou adorando esse podcast, jamais eu vou negar um pedido seu. Estou junto contigo. Pessoal, então, Rodrigo Razina. É isso aí. Um abraço, espero que a gente tenha passado bastante conhecimento, coisa bacana para vocês e alegria. A alegria é sempre muito importante. E até o próximo episódio.